Cada vez que o Lula fala uma coisa, ele por si só se acaba. Por isso que eu falo, nós temos que deixar eles falarem, cara. Quanto mais eles falarem, melhor pra nós aqui. Dessa vez ele atacou, pô, como é que eu vou falar, cara? Bom, eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, senão o algoritmo pega, enfim. Mas ele foi totalmente infeliz na fala dele, onde ele falou besteiras aí sobre a galera que tem deficiência intelectual. Este é o termo usado há muito tempo, deficiência intelectual. O Lula simplesmente, cara, se referiu a essas pessoas como com um parafuso a menos. Palavras do próprio Lula aqui, beleza? Eu vou soltar o vídeo para vocês. E todo mundo sabe aí do Marcos Mion. Que o Marcos Mion tem um filho muito amado por ele, chamado Romeu. E o Marcos Mion, obviamente, cara, se sentiu ofendido. Obviamente. E o Marcos Mion fez um vídeo acabando com o Lula. Acabando, literalmente. Vou soltar o vídeo para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso... Pessoal, só vou voltar aqui para vocês prestarem atenção. Não se fala mais deficiência mental, se fala deficiência intelectual, beleza? E ele fala que essa galera tem um parafuso. Poxa, cara... O seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um Essa palavra capacitista, o significado dela é que ele está ofendendo, ele está discriminando, ele está tendo preconceito, cara, para com as pessoas que têm deficiência intelectual. É isso que significa, tá bom? Por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias, eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê, tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido. E eu incluo o presidente Lula nisso. Antes de se propor a falar por todos, a representar a todos, um candidato a presidente deve conhecer e respeitar a todos. E o mesmo vale para todas as autoridades que nos representam, tá? O Marcos Mion aí, que tem um filho maravilhoso, conhecidíssimo aí, o Romeu, né? Inclusive, o carinho que ele demonstra para esse garoto aí é simplesmente sensacional. Só recapitulando o que o Lula falou em 3 dias aí. O Lula, inclusive, colocou a culpa nos videogames, cara. Acredite se quiser. Ele vai querer aí regular até os videogames pra garotada. Por isso que temos pais e mães, né, pessoas adultas, para fiscalizar. Além, é lógico, se você não sabe, o que os videogames geram é maior do que o cinema, você sabia disso? Maior do que os filmes, tá bom? Essa galera aí dos gamers, isso aí movimenta bilhões de reais, milhões de empregos. E o Lula está dizendo que isso causa violência, né? Que causam tragédias, que inclusive até promovem guerra, que você me entende. Agora eu não sei, na Primeira Guerra Mundial tinha videogame? Ou então em 1945, anos depois, se em 1945, na Segunda Guerra Mundial, tinha videogame? Então cai por terra
toda essa narrativa esquerdista aí, beleza, pessoal? Simples assim. Existe guerra porque o homem é mau, é por isso, tá? E se for depender do Lula aqui, você já viu que é pra Ucrânia se render, né? Não é pra Rússia parar de invadir território ucraniano, não, é pra Ucrânia se render. Ele quer paz, mas ele não fala como. Ele fala para pararem de lutar. Se a Rússia parar de lutar, é o fim da guerra. E se a Ucrânia parar de lutar, é o fim da Ucrânia. Eu não sei se alguém já falou isso para ele, mas é literalmente o que vai acontecer. Bom, até mudei o assunto do vídeo aqui, pessoal. Só recapitulando o que o Bolsonaro fez aí para as pessoas que têm autismo, né? Jair Bolsonaro sanciona a Lei Romeu, que é o nome do filho do Mion. Jair Bolsonaro sanciona a Lei Romeu Mion para pessoas com autismo. O nome foi inspirado no filho mais velho do apresentador Marcos Mion, que possui transtorno de espectro autista. Essa é a diferença de Jair Messias Bolsonaro e de Lula, né? E para terminar o vídeo do modo B mais alegre, que inclusive usei esse pequeno trecho no vídeo anterior, né? Caso você não assistiu, assista. É a Janja, a esbanjanja, lá em Portugal, gastando o seu dinheiro, tá bom? É o último vídeo do canal, assista. Bom, dá uma olhada nisso. Nós vamos comer uma fatia de Abóbora. Ele começa falando que vai comer uma fatia. Nós vamos comer uma fatia de Abóbora. Nós vamos comer uma fatia de Mandioca. E nós vamos comer uma fatia de Cenoura. E nós vamos comer uma fatia de Abóbora. Nós vamos comer uma fatia de Mandioca. E nós vamos comer uma fatia de Cenoura. O povo brasileiro tá em tempo, né, bicho? É um povo que sabe levar a vida de boa, cara. Eu acho sensacional esses memes aqui. Simplesmente sensacional. Pessoal, me ajude no compartilhamento. Deixe seu comentário nesse vídeo. O que você achou da fala aqui do Lula, né, meu? Pelo amor de Deus, cara. Se, no mínimo, um pedido de desculpas. No mínimo. Mas, né, sabemos que ele vai colocar a culpa no general, ele vai colocar a culpa em algum ministro dele, né, mas não é culpa dele, tá bom? Confira de fato a sua inscrição no nosso canal do YouTube e é lógico, né, dá o seu joinha, não saia do vídeo sem dar o seu joinha, belezura? Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Renato Taroco. E todos esses vídeos, aquela conversa toda que eu sempre posto primeiro no meu Instagram, Telegram, Twitter, vai lá, aproveita e siga as minhas outras redes sociais. Tamo junto, fique com Deus.